Pro azar de alguns fãs da franquia Predador, Terras Selvagens ignora algumas regras estabelecidas em filmes do passado e tenta construir algo novo. Mas pra sorte de quem é fã de Predador e também gosta de um bom filme, Predador Terras Selvagens se aprofunda na cultura dos Yautja e também traz uma jornada que é divertida e criativa. Em Yautja Prime, o planeta dos predadores, o jovem Deck é treinado pelo seu irmão mais velho, Quay. Depois dele ser considerado fraco demais para fazer parte do clã, o seu próprio pai pede que seu irmão o mate. Assim, Deck escapa para o planeta Genna, onde ele tenta provar o seu valor caçando uma criatura chamada Kalisk, que nenhum Yautja já conseguiu derrotar. Porém, Genna é um planeta selvagem onde tanto fauna quanto flora são mortais, com monstros voadores, plantas carnívoras e até a grama feita de lâminas. Para sobreviver ao ambiente, ele é forçado a se aliar a uma androide da empresa Weyland-Yutani chamada Tia. Essa já é a terceira produção no universo de Predador, dirigida e comandada por Dan Trachtenberg, e esse já é o primeiro, segundo, se você contar Alien vs Predador, Alien vs Predador, Predadores, aí depois Predador, aquele horrível, do Shane Black, aí tem esse, tem Prey, Killer of Killers e esse. Esse é o 9º filme de Predador. E eu já deixei na abertura desse vídeo a minha opinião, que vai na contramão do que muita gente tem dito sobre esse filme, achando que ele, na verdade, sai um pouquinho do que Predador deveria fazer. Eu concordo, ele sai, mas eu acho que isso é a melhor decisão que já fizeram em toda a franquia Predador. Eu vou falar hoje dos pontos positivos, negativos e também do possível futuro da franquia Predador nos cinemas. Vamos começar por um grande ponto positivo, que são os efeitos visuais. Eu gosto muito que o Dan Trachtenberg é um diretor que entende de ficção científica, então mesmo que ele grave num ambiente que é basicamente só uma floresta, então ele não precisa pagar muito e o filme fica mais barato, ele introduz ali uns elementos para deixar aquele ambiente muito mais alienígena. Então, além de ser uma boa decisão meio que para encher linguiça, isso também serve um pouco como construção de mundo. Isso sem falar que Terras Selvagens é um filme que tem uma variedade alienígena. Eu gosto de filmes de ficção científica que tentam abraçar completamente o gênero e não simplesmente colocam eles como algo secundário numa narrativa onde o drama ou a comédia ou o terror tem que ser algo acima ou superior e a ficção científica tem que ser uma coisa mais secundária que não pode ser tratada com seriedade. Eu adoro o jeito que Terras Selvagens é um filme assumidamente ficção científica, ele traz conceitos que são mirabolantes, bizarros, e ao mesmo tempo ele não te deixa confuso na linha do tempo. Ou seja, se você só viu esse filme de Predador e for o primeiro da sua vida, você ainda vai entender, mas ainda assim, se você for um grande fã de Predador, principalmente dos quadrinhos ou do universo compartilhado em outras mídias, você também vai gostar muito, porque esse é o filme que, mesmo depois de quase 10 filmes aí, vários anos dessa franquia, esse é o primeiro que tenta se aprofundar e focar na cultura e na forma que funciona a interação e a dinâmica dos Yautja. Eu posso até estar errado, mas eu acho que essa é a primeira vez num filme em que eles realmente mencionam o termo Yautja. Esse é um termo que nos quadrinhos e outras mídias ele já é comum para poder referenciar os predadores, mas eu não lembro de outros filmes eles terem realmente falado o termo Yautja. E ao mesmo tempo que essa variedade alienígena do planeta seja bem divertida e tem uma função utilitária, uma coisa que geralmente eu não gosto muito, eu não gosto quando o filme inteiro ele vai entregando peças que você sabe que elas são claramente alguma coisa que vai ter um payoff ou uma coisa, um resultado depois, porque fica parecendo muito mecânico o jeito que a trama e o roteiro está sendo desenvolvido, mas nesse caso eu gostei muito porque funciona dentro da dinâmica que esse filme tenta trazer. E como eu disse, esse filme não tem medo de abraçar esse lado mais fantasioso e absurdo da ficção científica, então chega um ponto que você vê, além de predadores, você vê kaijus, você vê mechas, todo tipo de coisa. O drama principal do filme é construído nessa dinâmica entre o Deck e a androide Tia. Android não é tecnicamente uma sintética da Weyland-Yutani, então também temos aí uma conexão com o universo de Alien. A Elle Fanning, como sempre, tá maravilhosa, eu acho que ela é uma excelente atriz e ela sempre se adapta muito bem ao material que ela tá fazendo. Se você vê ela em séries como, por exemplo, The Great, ela tá ótima numa coisa mais de época, ela também fica muito boa em filmes mais dramáticos ou uma coisa que seja mais de suspense, em videogames, então ela é uma excelente atriz para você colocar
ao tipo de absurdo de um filme de Predador cheio de CGI. E por falar no Predador, eu adorei o ator que eles escolheram também pro Predador, e eu vou ter que ler o nome dele porque é muito difícil de falar, me desculpa. O nome dele é Dmitry Schuster Kolyamatang. Ele consegue passar muita emoção mesmo com várias camadas de prótese e partes mecânicas que ficam ali na maquiagem dele para poder mexer melhor a forma de Predador. E mesmo que o filme tenha um uso excessivo de CGI no rosto dele, principalmente em umas tomadas que são mais próximas, eu acho que a atuação corporal dele tá muito boa, principalmente porque ele tem que alterar entre sequências que são mais de ação e violência e outras que são de alívio cômico. E é aí que entra uma grande questão do filme. Por mais que o filme tenha sido bem recebido na bilheteria, a crítica tem sido bem positiva, algumas pessoas, principalmente fãs mais conservadores da franquia, ficam reclamando que agora Predador virou uma franquia que sofreu o efeito da Disney, virou uma coisa meio Disney, porque agora, além de ter um Yautja protagonista, nós temos um coadjuvante, que é basicamente um sidekick dele, meio que um ajudante, e esse debate também está muito conectado com a classificação etária que o filme recebeu. Ele não é um filme R ou mais 18, ele é um filme PG-13, que geralmente é um filme para família, mas o próprio diretor, o Dan Trachtenberg, ele deu um argumento que é muito inteligente e muito sagaz da parte dele. Esse é o melhor jeito de você fazer um filme de Predador que vai bem na bilheteria e ao mesmo tempo mantém a violência, que realmente a violência aqui não fica para trás dos outros filmes de Predador, mas a grande sacada dele para poder burlar essa regra de classificação etária é dizer para o estúdio que simplesmente não existe sangue humano e violência contra humanos, porque o filme inteiro é construído no embate entre sintéticos, que sangram um líquido branco, e predadores e outras criaturas desse planeta que sangram em verde. Então o filme usou essa brecha não só para poder brincar com a classificação etária, mas também foi uma boa sacada para poder arrecadar melhor na bilheteria. E convenhamos, sendo honesto aqui com vocês, eu acho que essa decisão de realmente ir pro PG-13, de trazer uma coisa completamente diferente do que o Dan Trachtenberg fez em Prey ou Killer of Killers, os dois filmes anteriores dele, eu acho sinceramente que essa decisão de deixar o filme mais família é uma excelente decisão. Porque convenhamos, a franquia Predador é uma das franquias mais bagunçadas do universo da ficção científica. É claro que não é tão ruim quanto Exterminador do Futuro, que, meu Deus do céu, não tem como salvar aquilo ali. Predador sempre foi uma franquia que teve 2 excelentes filmes e depois outros filmes que nunca passavam de bom, ok, até eles terem aquela porcaria em 2017, o filme do Shane Black, que é um dos piores filmes já feitos, sem contar que eles sofreram muito com a relação das criaturas predadores dentro da franquia Alien vs Predador, o que acabou sujando mais os predadores do que o Alien. Então, sinceramente, o Dan Trachtenberg foi quem renovou os predadores, foi ele que trouxe de novo novos fãs para a franquia. Eu acho que os fãs mais conservadores ou os fãs mais antigos, como eu mesmo, eu adoro Predador. Eu acho que, sinceramente, ele salvou essa franquia e ninguém pode reclamar muito do que ele tá fazendo, porque cada um dos filmes dele teve uma pegada diferente. O Prey foi um filme muito mais sério, não tinha muito esse elemento cômico, alívio cômico, não tinha muito, é um filme muito mais dramático, escuro, sombrio. Depois veio o Killer of Killers, ele era uma animação antológica que tinha um pouco de alívio cômico, também poderia ser uma coisa mais família, mas ele era muito violento, e foi o primeiro filme onde ele realmente começou a focar na cultura dos Yautja, e nesse novo, por mais que você possa não gostar dele ter, por exemplo, um coadjuvante que é um pouco mais engraçadinho, ou essa relação entre o predador e a sintética, que eles acabam fazendo uma coisa meio de amizade ali, sinceramente eu acho que essa é a melhor saída para Predador, porque todos os filmes seguem o mesmo formato. O Predador é o coadjuvante, você tem que desenvolver um protagonista onde ele precisa se adaptar ao ambiente. Isso também é uma outra crítica que não faz sentido nenhum dos fãs, porque todo fã fica falando, desde Prey, todo fã não, obviamente, só os fãs que não pensam muito, eles falam coisas do tipo, Prey é horrível, porque a protagonista nunca derrotaria o Predador. Sinceramente, o Arnold Schwarzenegger também não derrotou ele. Ele precisou de uma estratégia, ele precisou usar o cérebro, ele não usou a força dele bruta. Ele ser homem ou mulher, o protagonista não faz diferença nenhuma. Predador sempre foi sobre estratégia e sobrevivência. E nesse novo filme, eu achei uma sacada excelente você colocar como protagonista o próprio Predador, porque agora você vê que dentro da cultura dos Yautja, eles mesmos precisam se provar. Então a gente tem esse protagonista, o Deck, que eu achei muito bem estruturado, muito bem desenvolvido. Eu acho que ele foi uma coisa necessária para o universo de Predador e que vai forçar outras pessoas que vierem depois na franquia. Eu não sei se o Dan Trachtenberg vai continuar, ele falou que talvez ele faria mais um, mas independente dele continuar ou não, acho que esse é um filme que vai fazer as pessoas pensarem em como trazer algo novo para Predador.
A não ser que você queira voltar a ter filmes como Alien vs Predador, Predador do Shane Black. Assiste aquela porcaria. Ninguém tá assistindo, nem você tá assistindo aquela porcaria. Isso é igual o pessoal que não gosta de Alien Earth, que fica falando que é muito diferente, que agora o xenomorfo funciona em função da Wendy. É só uma história diferente. Abraça o diferente, gente. Se você não abraçar o diferente, o Ridley Scott ele vai voltar, ele vai fazer outro Prometheus que vocês não gostam e todo mundo vai reclamar. Depois desse meu momento de reclamação, vamos voltar para crítica. Aqui eles criam essa dinâmica maior entre o predador e o sintético. E os alienígenas que surgem também fazem parte desse debate de orgânico contra mecânico. O que também cria uma camada extra para a franquia que nunca foi explorada antes. Foi explorada em Alien, mas em Predador não tanto. Eu mencionei bastante o nome dele, o Dan Trachtenberg, mas eu não falei de como foi a direção dele aqui. É meio que chover no molhado, mas ele sabe fazer um baita filme de Predador. Ele entende como funciona a ficção científica. Eu acho que basicamente todos os filmes dele foram de ficção científica. Eu vou deixar aqui em algum lugar os filmes dele. Mas todos eles foram filmes feitos por alguém que claramente ama o gênero e quer muito trabalhar dentro dele. Isso não só porque ele entende a personagem e a mitologia em volta dela, mas porque ele sabe como contar essa história em filmes isolados, mas que de alguma forma elas se conectam e deixam uma referência aqui e ali. Como eu falei, você pode ver esse filme sozinho, sem ter visto os outros, mas se você viu os outros, a experiência fica um pouquinho melhor. Terras Selvagens trabalha muito mais a mitologia dos Yautja, as tradições, as estruturas familiares, as hierarquias e a cultura geral deles. E assim como acontece no Prey, o filme arrisca até ficar um tempinho sem usar a língua inglesa. Eu acho que a primeira meia hora do filme inteira é toda na língua deles, o que me surpreende bastante esse filme ter sido bem recebido pelos estadunidenses, porque eles não sabem ler, mas obviamente o Dan Trachtenberg, que entende muito do gênero, ele dá uma desculpinha ali esfarrapada, mas que faz total sentido para a personagem da Ellie Fanning falar em inglês. Então não se preocupa, você não vai precisar ler o filme inteiro. Mas também não dói, que agora eu vou entrar um pouco nos pontos mais negativos. Em questão mais técnica e visual, esse filme não é a coisa mais linda do mundo, principalmente se você considerar o trabalho de câmera, ainda mais nas sequências de ação. É aquele tipo de câmera que fica muito perto dos personagens, fica em cima deles, então às vezes tem um movimento que é muito rápido e você fica meio confuso, você não sabe quem fez aquilo, que personagem fez o que com quem. Então, sim, eu adoro muito o jeito que ele trabalha esse universo, esse planeta alienígena e a dinâmica dos personagens dentro do filme, em questão de tom, ambientação, excelente. Apenas esse trabalho de câmera com ângulo mais fechado que dificulta para mim um pouquinho a compreensão da ação. Mas para não parecer que eu tô dizendo que o cara não sabe movimentar uma câmera, eu tenho que elogiar o jeito que ele consegue trabalhar os elementos de efeitos visuais com os elementos mais realistas. Todas as sequências, principalmente as sequências de perseguição, ou que o Yautja tá pulando de uma árvore para outra, você tem um efeito visual que precisa ser mais plástico, mais artificial. Essas sequências precisam ser rápidas, precisam ser dinâmicas, e são, obviamente, entre criaturas que não existem no mundo real, então elas vão acabar sendo, assim, mais artificiais. E é por isso que eu consigo perdoar algumas decisões mais técnicas do filme, porque eu sei que o Dan Trachtenberg precisou focar muito mais na dinâmica dos personagens e a forma que eles interagem com aquele planeta. Para mim, Predador Terras Selvagens foi uma excelente adição à franquia. Acho que foi uma adição, na verdade, necessária, importantíssima para você poder trabalhar o futuro dela. Eu acho que isso vai forçar próximos diretores a procurarem novas dinâmicas e novas formas de contar a história dessa criatura, porque senão vai ficar igual a franquia de Alien. E Romulus é um filme que, por mais que ele seja visualmente bonito, ele tem um elenco muito bom, ele é basicamente uma cópia dos dois filmes originais. Ele é uma mescla dos dois ali num filme novo. Não importa pra mim se o filme é simplesmente bem feitinho, bem arrumado, bonitinho. Se eu quisesse ver o clássico, eu vi o clássico. E é por isso que eu prefiro muito mais que Predador force a franquia a mudar do que ficar sempre do mesmo jeito. Para quem quiser assistir o mesmo filme de sempre e já tem uma expectativa do que um filme de Predador deveria ser, eu já te digo que esse filme não vai te agradar, ainda mais se você não gosta da proposta do Dan Trachtenberg de tratar o Predador como uma cultura com tradições complexas e não só um bando de brutamontes violentos e alienígenas. O que ele também é, obviamente, ele é bastante violento, a cultura dele é toda baseada em caça e em violência, mas se todo novo filme da franquia for apenas um jeito de repetir uma fórmula que já conhecemos, é mais fácil nem fazer. E é isso. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre Predador Terras Selvagens. Eu acho que isso é não o primeiro passo, né, mas o terceiro passo
nesse universo do Dan Trachtenberg. Eu espero que ele faça pelo menos mais um filme para poder estabelecer melhor a franquia e a próxima pessoa que pegar Predador no futuro, porque obviamente a Fox, a Disney não vão largar a mão dessa franquia. Eu quero que as próximas pessoas que vierem tratem esse material de novo como algo novo, criativo e diferente. Até a próxima. Tchau.